Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. O outono madrilênio pintava as folhas dos plátanos com tons dourados quando o Palacete dos Herrera se iluminou como uma joia no coração do bairro de Almagro. Dom Carlos Herrera ajustou pela última vez o plastão de sua casaca negra, observando através das cortinas de veludo carmesim como as carruagens chegavam em procissão solene, depositando nas pedras irregulares do pátio a nata da sociedade diplomática espanhola. Isabel, sua esposa, deslizava pelo salão principal como uma aparição etérea, verificando cada detalhe com a precisão de quem conhecia a importância daquela noite. Os candelabros venezianos derramavam luz dourada sobre as paredes forradas de seda azul pavão, enquanto o aroma de jasmins frescos misturava-se ao perfume discreto de bergamota que ela sempre usava. Carmen Herrera, prima de Carlos, permanecia junto à janela que dava para os jardins, suas mãos enluvadas repousando sobre o peitoril de mármore. Aos 26 anos, a jovem viúva carregava nos olhos escuros uma melancolia que fascinava e perturbava em igual medida. O vestido de cetim cinza pérola realçava a palidez alabastrina de sua pele, conferindo-lhe uma beleza quase fantasmagórica que não passava despercebida aos convidados. Quando Dom Fernando Mendizábal, Marquês de Valdemar, adentrou o salão, o sussurro das conversas pareceu diminuir por um instante. Alto, de porte aristocrático e olhar penetrante, o advogado de 32 anos possuía aquela elegância natural que dispensava ornamentos. Seus olhos encontraram os de Carmen através do salão, e algo indefinível passou entre eles. Uma corrente elétrica que fez a jovem desviar o olhar para as rosas brancas que ornamentavam o piano de cauda. Conde Herrera, cumprimentou Fernando, aproximando-se do anfitrião com a deferência adequada. Uma noite esplêndida para celebrar as artes. Carlos sorriu com a cordialidade que décadas de diplomacia haviam aperfeiçoado, mas Fernando notou uma sombra fugaz cruzar seu semblante. Era como se o homem carregasse um peso invisível, que nem mesmo a pompa da ocasião conseguia disfarçar. A música de Chopin começou a fluir do piano, executada por uma jovem pianista de renome, quando a Condesa Esperança de Villarreal fez sua entrada triunfal. Vestida de verde esmeralda, com um decote que desafiava os limites da decência, ela era o oposto de Carmen em tudo. Onde uma cultivava a discrição, a outra exibia poder. Onde uma sussurrava, a outra proclamava sua presença com cada movimento calculado. Os olhos de Esperança vasculharam o salão até encontrarem Carlos, e um sorriso predatório curvou seus lábios carmesim. Ela se aproximou dele durante uma pausa musical, quando os convidados se espalhavam pelos diferentes salões do palacete. "Conde", murmurou ela, sua voz como seda sobre aço. "Que belo sarau! Há quanto tempo não conversamos a sós?" Carlos sentiu um arrepio de apreensão, mas manteve o sorriso protocolar. Esperança, contudo, já havia deslizado ao seu lado, conduzindo-o sutilmente para longe dos outros convidados. Enquanto isso, Fernando encontrou coragem para se aproximar de Carmen, que contemplava um retrato antigo na parede do salão menor. "É belo, não acha?", disse ele, referindo-se à pintura.
mais pálido comparado à realidade que tenho diante dos olhos. Carmen corou levemente, mas não se afastou. Vossa Senhoria é muito gentil. Sua voz tinha a qualidade cristalina de uma fonte em jardim secreto. Permita-me ser franco, Dona Carmen. Desde nosso primeiro encontro, não consigo afastar de meus pensamentos. Mas suas palavras foram interrompidas pelo som de uma porta se fechando no andar superior. Esperança havia conseguido atrair Carlos para a biblioteca particular, longe dos ouvidos indiscretos. O que aconteceu naqueles 20 minutos mudaria para sempre o destino de todos os presentes naquela noite dourada de outono. A biblioteca dos Herrera era um santuário de conhecimento, com estantes de carvalho que se erguiam até o teto, repletas de volumes encadernados em couro, que exalavam o aroma reconfortante de papel antigo e cera de abelha. A luz difusa dos lampiões a gás criava um ambiente de intimidade perigosa, quando Esperança fechou a porta atrás de si com um clique quase inaudível. Carlos mantinha-se junto à lareira apagada, os punhos cerrados às costas, pressentindo que aquele encontro não era fruto do acaso. Esperança aproximou-se devagar como uma felina que cerca sua presa, retirando do pequeno bolso de seu vestido um envelope lacrado com cera vermelha. «Reconhece isto, meu caro Carlos?» perguntou ela, sua voz destilando uma doçura venenosa. O conde sentiu o sangue gelar em suas veias. O papel amarelado, a caligrafia familiar, o brasão da embaixada francesa. Era uma das cartas que ele pensava ter destruído anos atrás, quando ainda era um jovem e imprudente secretário diplomático lutando para salvar sua família da ruína financeira. Onde conseguiu isto? A voz de Carlos saiu mais rouca do que ele gostaria. Digamos que tenho amigos em lugares estratégicos. Esperança depositou o envelope sobre a mesa de mogno com delicadeza exagerada. Cartas muito interessantes, devo dizer, especialmente aquela em que Vossa Senhoria oferece informações sobre as negociações secretas para a delimitação de territórios no norte da África, em troca de 30.000 francos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos sabia que negar seria inútil. Sua própria letra o traía. Há 6 anos, quando a fazenda de sua família estava prestes a ser confiscada e sua mãe ameaçava morrer de desgosto, ele havia cometido o erro que agora voltava para assombrá-lo. «O que deseja?» perguntou ele, a dignidade lutando contra o desespero em sua voz. «Apenas um pequeno favor entre velhos conhecidos». Esperança caminhou até a janela, fingindo admirar os jardins banhados pela luz da lua. Há certas oportunidades de investimento no Marrocos que requerem aprovação diplomática. Investidores alemães muito generosos que sabem recompensar adequadamente aqueles que facilitam seus negócios. Está me pedindo para repetir os erros do passado. Estou oferecendo a oportunidade de manter esses erros no passado onde pertencem. Ela se virou, e seus olhos brilhavam com malícia calculada. Caso contrário, seria uma pena se essas cartas chegassem ao conhecimento do Ministério das Relações Exteriores, ou pior, aos jornais. Imagine as manchetes: Conde Herrera, traidor ou oportunista. Carlos fechou os olhos, sentindo o peso de 12 anos de casamento feliz, de uma carreira construída com suor e dedicação, de uma reputação que se desmoronaria como um castelo de areia sob a maré da verdade. Preciso de tempo para pensar, naturalmente. Esperança dirigiu-se à porta, mas parou com a mão na maçaneta dourada. Mas não muito tempo, Carlos. A paciência é uma virtude que meus sócios alemães não cultivam. Uma semana deveria ser suficiente. Quando ela se foi, Carlos desabou na poltrona de couro, o envelope maldito queimando sua consciência como brasas. Lá embaixo, a música continuava. Os risos ecoavam pelos corredores, e sua vida desmoronava em silêncio entre livros centenários que haviam testemunhado tantos outros segredos e traições. Do lado de fora da porta, Isabel subira em busca do marido e parou ao ouvir vozes abafadas. Algo no tom sussurrado a fez hesitar, uma premonição sombria apertando seu coração como dedos gelados. Quando Esperança emergiu da biblioteca, ajeitando os cabelos e sorrindo com satisfação felina, Isabel sentiu que sua vida conjugal havia sido tocada por uma sombra que talvez nunca mais se dissipasse. As semanas que se seguiram ao sarau trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível no ritmo da casa Herrera. Isabel observava o marido com crescente inquietação.
notando como ele evitava seu olhar durante o café da manhã, como suas mãos tremiam imperceptivelmente ao folhear os jornais, como ele se trancava no escritório até altas horas, emergindo apenas com os olhos vermelhos de cansaço e algo que ela começava a reconhecer como medo. Carlos, por sua vez, sentia-se como um homem andando sobre gelo fino, cada dia trazendo novos sinais da pressão crescente que Esperança exercia. Pequenos bilhetes chegavam com a correspondência matinal, aparentemente inocentes convites para chás ou recepções, mas cujo subtexto era claro como água cristalina. O tempo estava se esgotando. Uma tarde de novembro, quando a chuva tamborilava nas vidraças do café central, com melancolia característica do outono madrilenho, Carmen decidiu aceitar o convite de Fernando para um encontro discreto. O estabelecimento, frequentado pela intelectualidade da cidade, oferecia a anonimidade perfeita entre suas mesas de mármore e espelhos embaçados pelo vapor do café recém-coado. "Sinto que há algo perturbando vossa família", disse Fernando, seus dedos longos acariciando distraidamente a borda da xícara de porcelana. "Carlos parece diferente." Carmen assentiu, sua própria preocupação refletida nos olhos escuros. "Isabel também está mudada. Ontem encontrei-a chorando no jardim de inverno entre as gardênias. Quando perguntei o motivo, ela apenas disse que às vezes pressentimos tempestades antes mesmo de ver as nuvens. O que nenhum deles sabia era que, 3 mesas adiante, Esperança observava o casal com interesse renovado. A presença de Fernando naquele local não era coincidência. Ela havia sugerido sutilmente que ele poderia encontrar Carmen ali, uma jogada calculada em seu complexo jogo de influências e manipulações. Quando Fernando se levantou para buscar mais açúcar, Esperança aproveitou para se aproximar da mesa de Carmen com a elegância predatória que lhe era característica. "Que surpresa encontrá-la aqui, querida Carmen", disse ela, convidando-se a sentar. "E na companhia do ilustre Marquês de Valdemar. Que homem interessante." Carmen sentiu um arrepio de apreensão, mas manteve a compostura. "A condessa é muito gentil." "Oh, mas eu e Fernando somos velhos conhecidos." Esperança sorriu, e havia algo de cobra nas curvas de seus lábios. "Tivemos conversas muito esclarecedoras recentemente, sobre negócios, política, família. Ele tem opiniões muito firmes sobre lealdade e honestidade, não acha?" Quando Fernando retornou, encontrou Carmen visivelmente perturbada e Esperança se despedindo com cortesia exagerada. O resto do encontro foi marcado por um desconforto palpável, com Carmen questionando silenciosamente que tipo de conversas Fernando teria tido com aquela mulher perigosa. Naquela mesma noite, Carlos recebeu outro bilhete, desta vez mais direto. "A paciência tem limites. Aguardo sua resposta até o fim da semana." E Isabel, que havia notado a chegada do mensageiro e a palidez súbita que tomou conta do rosto do marido, decidiu que não podia mais fingir ignorância. Quando Carlos se retirou para o escritório, ela o seguiu determinada a descobrir que fantasma do passado havia invadido sua vida conjugal. "Carlos", disse ela, sua voz firme apesar do coração disparado, "precisa me contar o que está acontecendo. Somos marido e mulher há 12 anos. Não há segredo que possa ser maior que nossa união." Ele a olhou por um longo momento, o amor e o desespero lutando em seus olhos escuros. Por um instante, Isabel pensou que ele confessaria tudo, que voltariam a ser o casal unido que sempre foram. Mas então, Carlos desviou o olhar, murmurando apenas: "É apenas estresse do trabalho, querida. Questões diplomáticas complexas. Nada que deva preocupá-la." Aquela mentira dita com tanto amor e tanta dor abriu a primeira fissura real no coração de Isabel. Ela assentiu e se retirou, mas algo precioso havia se quebrado entre eles naquele momento, a confiança absoluta que havia sido a base de sua felicidade conjugal. O destino, por vezes, move-se com a precisão cruel de um relojoeiro suíço. Foi numa manhã de dezembro, quando o vento gelado do Guadarrama assoviava pelas ruas de Madrid, e Carlos havia saído para uma reunião urgente no ministério, que Isabel decidiu arrumar pessoalmente o escritório do marido, algo que há anos deixara aos cuidados dos criados. Talvez fosse intuição feminina, ou simplesmente o desejo desesperado de encontrar alguma pista que explicasse a transformação de seu marido. Ela começou organizando os papéis sobre a mesa. Depois passou aos livros mal arrumados nas estantes,
até que seus dedos encontraram, atrás de um volume de Cervantes, um envelope amarelado que havia escapado às chamas quando Carlos tentara destruir as evidências de seu passado. As mãos de Isabel tremeram quando reconheceu o papel oficial da embaixada francesa, mas foi a caligrafia familiar de seu marido que fez seu coração parar. Linha após linha, ela leu a correspondência que revelava a traição diplomática, a venda de segredos de Estado, a quantia recebida. Cada palavra era como um punhal em seu peito. Quando terminou a leitura, Isabel permaneceu imóvel por longos minutos, sentindo como se o mundo houvesse mudado de eixo. O homem com quem estava casada há 12 anos, o pai de seus sonhos não realizados, o companheiro de suas alegrias e tristezas, era um estranho. Pior, era um traidor. As lágrimas vieram devagar primeiro, depois em torrente. Não eram apenas lágrimas de traição descoberta, mas de um amor que precisava ser redefinido, de uma vida que precisava ser repensada. Como poderia olhar nos olhos de Carlos, sabendo o que sabia? Como poderia continuar representando o papel da esposa devotada, quando sua devoção havia sido dedicada a uma mentira? Quando Carlos retornou, encontrou Isabel na biblioteca, a carta fatal sobre a mesa entre eles, como uma serpente de papel. O silêncio se estendeu por uma eternidade antes que ela falasse, sua voz uma sombra do que costumava ser. 12 anos, Carlos. 12 anos de casamento baseados numa mentira. Ele não tentou negar, não tentou explicar. A culpa estava escrita em cada linha de seu rosto, na curvatura derrotada de seus ombros, no modo como suas mãos pendiam inertes ao lado do corpo. Isabel, Não. Ela levantou a mão, e havia uma dignidade terrível em sua postura. Não me diga que o fez por nós, pela família. Não transforme sua traição em sacrifício. Não consigo suportar mais uma mentira. Era jovem, desesperado. Minha mãe estava morrendo, perderíamos tudo. E escolheu trair seu país para salvar suas propriedades. Isabel fechou os olhos como se a visão do marido fosse dolorosa demais para suportar. Conheci-o 2 anos depois desses negócios. Nossa história de amor foi construída sobre o dinheiro da traição. Carlos deu um passo em direção a ela, mas Isabel recuou, e o movimento foi mais eloquente que 1000 palavras. Naquele instante, ele compreendeu que havia perdido mais que a confiança da esposa. Havia perdido o direito à sua proximidade, ao calor de seu amor, à paz de sua presença. Vou dormir no quarto de hóspedes, disse Isabel, dirigindo-se à porta com passos medidos. Preciso de tempo para decidir se ainda conheço o homem com quem me casei. Quando ela se foi, Carlos desabou na poltrona onde Esperança havia se sentado semanas antes. O círculo estava se fechando, e ele compreendia agora que não havia escape possível. Havia perdido Isabel por causa dos pecados do passado e perderia tudo o mais por causa da chantagem do presente. Era um homem condenado por suas próprias escolhas, e a justiça poética de sua situação não lhe oferecia nenhum consolo. Lá fora, a noite caía sobre Madrid como um manto negro, e o vento gemia entre as árvores do jardim como lamentações de almas perdidas. A semana que se seguiu à descoberta de Isabel foi um purgatório de silêncios eloquentes e olhares esquivos. O palacete dos Herrera, antes um refúgio de harmonia conjugal, transformara-se numa galeria de ecos onde cada passo ressoava com o peso de palavras não ditas e um amor ferido que sangrava em silêncio. Foi nesse clima de desolação que Fernando Mendizábal decidiu fazer uma visita não anunciada ao conde. O marquês havia percebido a agitação crescente de Esperança nas últimas semanas, suas tentativas maldosas de plantar sementes de dúvida sobre sua própria lealdade, e chegara a uma conclusão perturbadora sobre os verdadeiros motivos por trás de sua aproximação. Carlos recebeu o visitante em seu escritório, onde o aroma de charutos frios e papel envelhecido não conseguia mascarar o cheiro mais sutil do desespero. Fernando notou imediatamente a aparência macilenta do conde, os olhos fundos que revelavam noites em claro, a tensão que repuxava os músculos de seu pescoço como cordas de violino esticadas além do limite. Carlos, disse Fernando, dispensando as formalidades usuais, venho como amigo, não como marquês. Há algo que precisa saber sobre a Condesa de Vila-Real. O conde ergueu os olhos, e Fernando viu neles um lampejo de esperança desesperada, como a de um homem que se afoga e avista uma corda arremessada de um barco distante.
Ela procurou-me diversas vezes nas últimas semanas. Continuou Fernando, aproximando-se da poltrona onde Carlos se encontrava. Tentou seduzir-me, ofereceu-me vantagens financeiras, insinuou que eu poderia obter informações valiosas sobre sua família. Rejeitei todas as propostas, naturalmente, mas compreendi que ela está tramando algo contra Vossa Senhoria. Carlos fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e pavor. Alívio por saber que Fernando permanecia leal. Pavor por compreender que Esperança estava tecendo uma rede ainda mais complexa do que imaginara. Fernando, disse ele, a voz rouca de emoção. Há coisas em meu passado, erros que cometi quando era jovem e imprudente. Todos temos esqueletos em nossos armários, Carlos. A questão é o que fazemos quando alguém tenta usar esses esqueletos contra nós. Enquanto os homens conversavam no escritório, uma cena de natureza bem diferente desenrolava-se nos jardins do Retiro. Carmen havia aceitado encontrar Fernando ali, entre as alamedas douradas pelo outono, longe dos olhares indiscretos da sociedade madrilenha. A jovem viúva caminhava lentamente entre as folhas caídas. O ruído de seus passos, abafado pelo tapete natural que o tempo havia tecido sob suas botas de pelica. Fernando aproximou-se dela, com o coração disparado, carregando uma carta que havia escrito e reescrito durante toda a noite anterior. Suas mãos tremiam ligeiramente quando ele a entregou a Carmen, e ela notou a vulnerabilidade incomum daquele homem, habitualmente tão controlado. Leia quando estiver sozinha, murmurou ele. Contém verdades que não tenho coragem de dizer em voz alta, mas que não posso mais guardar em silêncio. Carmen aceitou a missiva com dedos que mal roçaram os dele, mas aquele contato fugaz foi suficiente para enviar uma corrente elétrica através de ambos. Havia algo na intensidade do olhar de Fernando, na seriedade de sua expressão, que fez o coração dela acelerar perigosamente. Fernando, disse ela, a voz apenas um sussurro. Há tanta dor em nossa família neste momento. Isabel sofre. Carlos parece carregando o peso do mundo. Exatamente por isso precisa saber que, aconteça o que acontecer, minha lealdade jamais vacilará. Nem a vossa família, nem a vós. Quando Carmen leu a carta naquela mesma noite, à luz de velas em seu quarto, lágrimas de emoção correram por suas faces. Fernando declarava seu amor com uma eloquência que tocava sua alma, mas mais que isso, revelava os detalhes das tentativas de Esperança de corrompê-lo, provando sua integridade de maneira inequívoca. Na última página, ele pedia sua mão em casamento. 2 dias depois, numa manhã em que o sol finalmente conseguira furar as nuvens carregadas que há semanas cobriam Madrid, Carmen procurou Fernando em sua casa. Ela não precisou dizer uma palavra. O sim estava escrito em seus olhos, no rubor de suas faces, no modo como permitiu que ele tomasse suas mãos e as beijasse com a devoção de um cavaleiro medieval. Mas mesmo naquele momento de felicidade pura, os pensamentos de ambos voltavam-se para a tempestade que se abatia sobre a família Herrera. O amor havia florescido entre eles, mas sob a sombra de segredos que ameaçavam destruir tudo que lhes era caro. Esperança, enquanto isso, aguardava numa suíte do Hotel Palace, rodeada por homens de aparência dura e sotaque alemão, discutindo os detalhes finais de um plano que, se bem-sucedido, lhes renderia milhões em contratos fraudulentos no Marrocos. Carlos Herrera era a chave final que faltava para abrir essa porta dourada, e ela não pretendia aceitar uma recusa. O Congresso dos Deputados erguia-se majestoso na carreira de San Jerônimo, suas colunas neoclássicas refletindo a luz dourada da manhã de janeiro como gigantes de mármore testemunhando os destinos da nação. Carlos Herrera atravessou suas portas com passos que ecoavam pela galeria principal, carregando consigo não apenas a pasta de couro que continha os documentos da sessão diplomática, mas também o peso de uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida. A sessão sobre acordos coloniais havia sido convocada urgentemente para discutir as novas negociações com o Marrocos, e Carlos sabia que Esperança estaria presente na galeria dos visitantes ilustres, seus olhos fixos nele como os de um falcão observando sua presa. O ultimato havia expirado na véspera, e ela esperava sua capitulação total aos planos fraudulentos que tanto acariciara. Na bancada diplomática, Carlos ocupou seu lugar habitual, mas desta vez sentia-se diferente. As últimas noites em claro
haviam-lhe proporcionado uma clareza terrível sobre suas opções. Poderia continuar sendo chantageado indefinidamente, transformando-se numa marionete nas mãos de conspiradores, ou poderia escolher o caminho da redenção, por mais doloroso que fosse. Isabel havia passado as últimas semanas na casa de sua irmã em Segóvia, recusando-se a falar com ele. Carmen e Fernando adiaram o anúncio oficial de seu noivado, sensíveis à crise que abalava a família. O isolamento forçara Carlos a confrontar-se consigo mesmo, com o homem que havia sido e com aquele que ainda poderia tornar-se. Quando o ministro das Relações Exteriores concedeu-lhe a palavra para apresentar o parecer sobre os novos acordos comerciais, Carlos levantou-se lentamente. Seus olhos encontraram os de esperança na galeria e ele viu a expectativa triunfante em seu sorriso. Ela acreditava que ele estava prestes a cumprir sua parte no acordo sórdido. Em vez disso, Carlos começou a falar sobre integridade. Senhores deputados, disse ele, sua voz ganhando força a cada palavra, durante minha carreira diplomática, aprendi que há negócios que enriquecem a nação e há negócios que enriquecem apenas alguns poucos à custa da honra nacional. Os acordos que nos são propostos hoje pertencem à segunda categoria. Um murmúrio percorreu o plenário. Esperança endireitou-se em sua cadeira, os olhos estreitando-se perigosamente. Tenho conhecimento de um esquema elaborado por investidores estrangeiros para obter concessões fraudulentas em território marroquino, utilizando funcionários espanhóis como intermediários corrompidos. Carlos respirou fundo, sabendo que as próximas palavras selariam seu destino. Sei disso porque eu mesmo, anos atrás, num momento de fraqueza e desespero financeiro, participei de operações similares. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nas galerias, Esperança estava lívida, compreendendo que seu plano havia não apenas falhado, mas se voltado contra ela de forma espetacular. Confesso publicamente que há 6 anos aceitei pagamento de agentes franceses em troca de informações diplomáticas confidenciais. A voz de Carlos tremeu ligeiramente, mas ele continuou. Fiz isso para salvar minha família da ruína financeira, mas não há justificativa que torne honrosa uma traição. Renuncio hoje a todos os meus cargos diplomáticos e me coloco à disposição das autoridades competentes para responder por meus atos. O tumulto que se seguiu foi indescritível. Deputados se levantaram, jornalistas correram para os telefones e Esperança saiu às pressas da galeria sabendo que seus cúmplices alemães não tardariam a abandoná-la à própria sorte agora que o escândalo estava exposto. Carlos continuou seu discurso por mais 10 minutos, detalhando como operavam os esquemas de corrupção, fornecendo nomes e datas que havia memorizado durante anos de remorso silencioso. Quando terminou, ele se dirigiu ao presidente da Câmara e entregou formalmente sua carta de renúncia. Ao sair do Congresso, Carlos encontrou Fernando esperando-o nos degraus do edifício. O marquês não disse nada, apenas ofereceu-lhe o braço em solidariedade. Caminharam juntos pelas ruas de Madrid, 2 homens unidos pela adversidade e pela compreensão mútua de que, às vezes, a única vitória possível é aquela conquistada sobre nós mesmos. Naquela noite, os jornais madrilênios estamparam manchetes sobre o discurso da dignidade do Conde Herrera, e pela primeira vez em semanas, Carlos dormiu profundamente, livre finalmente do peso dos segredos que carregara por tanto tempo. Mas os meses que se seguiram ao discurso no Congresso trouxeram uma metamorfose completa na vida da família Herrera. Carlos, que durante décadas havia caminhado pelos corredores do poder com a confiança de quem pertencia àquele mundo, agora encontrava portas fechadas onde antes havia sorrisos de boas-vindas. A sociedade diplomática espanhola, sempre implacável com aqueles que caíam de sua graça, tratava-o com a frieza reservada aos párias. Esperança de Villarreal havia desaparecido de Madrid como névoa matinal dissipada pelo sol. Seus cúmplices alemães, expostos pela confissão pública de Carlos, retiraram-se precipitadamente para Berlim, deixando-a sem recursos nem proteção. Rumores sussurrados nos salões aristocráticos contavam que ela havia embarcado num vapor com destino a Buenos Aires, carregando apenas uma mala e os restos de sua dignidade despedaçada. A investigação oficial dos atos passados de Carlos foi conduzida com a discrição que o governo espanhol julgava necessária para não expor demasiadamente
as fragilidades do sistema diplomático. Sua confissão espontânea e a revelação do esquema de corrupção pesaram a seu favor, resultando numa sentença de exílio voluntário de seus cargos públicos por período indeterminado, além do pagamento de uma multa substancial que o obrigou a vender suas propriedades urbanas. Isabel retornou de Segóvia numa tarde de março, quando as amendoeiras do jardim começavam a florescer com promessas tímidas de primavera. Carlos a esperava na biblioteca, o mesmo local onde tudo havia começado a desmoronar meses antes. Ela estava mais magra, mais pálida, mas havia nos seus olhos uma resolução que ele não reconhecia. "Li tudo nos jornais", disse ela, permanecendo de pé próxima à porta, como se precisasse manter uma rota de escape. "Saras Segredos de Honor. Continuação. Li tudo nos jornais", disse ela, permanecendo de pé próxima à porta, como se precisasse manter uma rota de escape. Seu discurso no Congresso, as consequências, a investigação. Carlos assentiu em silêncio, não ousando romper o frágil fio que os conectava naquele momento. Isabel aproximou-se lentamente da janela que dava para o jardim, onde as primeiras flores da estação desabrochavam com delicadeza. "Durante esses meses em Segóvia, conversei muito com o padre Martínez", continuou ela, sua voz ganhando uma serenidade que ele não esperava, "sobre perdão, sobre redenção, sobre o que significa amar verdadeiramente alguém. Ele me disse algo que não consigo esquecer. O amor maduro não é aquele que ignora as falhas do ser amado, mas aquele que escolhe amá-lo apesar delas." Carlos sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas permaneceu imóvel, temendo que qualquer movimento pudesse quebrar o encanto daquele momento de graça. "O que fizeste foi terrível, Carlos. Traíste teu país, mentiste para mim, construíste nossa vida sobre alicerces falsos." Isabel virou-se para encará-lo, e havia dor em seus olhos, mas também algo mais profundo. Mas também vi um homem sacrificar tudo o que tinha para redimir seus erros. Vi coragem onde poderia haver covardia, honestidade onde poderia haver mais mentiras. Ela caminhou até onde ele estava sentado e, pela primeira vez em meses, estendeu a mão para tocar seu rosto. O gesto foi tão terno que Carlos não conseguiu conter as lágrimas. "Perdoo-te", sussurrou ela. "Não porque mereces, mas porque escolho fazê-lo. Porque o amor verdadeiro é uma decisão que tomamos todos os dias, não um sentimento que simplesmente acontece." A primavera de 1890 trouxe mudanças que ninguém poderia ter previsto um ano antes. O palacete dos Herrera, que durante décadas havia sido o cenário de saraus elegantes e intrigas diplomáticas, foi vendido para um banqueiro catalão que prometeu transformá-lo numa galeria de arte moderna. Carlos e Isabel, reconciliados mas transformados pela provação, decidiram começar uma nova vida longe dos círculos que um dia haviam definido sua existência. A propriedade que compraram nos arredores de Toledo era modesta comparada aos padrões aos quais estavam acostumados, mas possuía algo que o palacete madrilênio jamais tivera: a possibilidade de um recomeço genuíno. A casa de pedra clara, envolvida por oliveiras centenárias e campos dourados que se estendiam até onde a vista alcançava, oferecia-lhes a paz que suas almas feridas tanto necessitavam. Carmen e Fernando casaram-se numa cerimônia íntima na capela privada do antigo palacete, numa manhã de maio, em que o sol filtrava-se através dos vitrais coloridos como bênçãos luminosas. Isabel chorou durante toda a cerimônia, mas eram lágrimas de alegria misturadas com alívio. Finalmente, havia algo para celebrar após tantos meses de dor e incerteza. "Que sejam mais felizes que nós fomos", murmurou Carlos ao ouvido da esposa, enquanto observavam os noivos trocarem votos de amor eterno. "Seremos mais felizes que fomos", corrigiu Isabel apertando sua mão. "Nossa história não terminou, apenas ganhou um novo capítulo." Fernando havia aceitado uma cátedra de Direito na Universidade de Salamanca, e ele e Carmen estabeleceram-se numa casa elegante mas modesta nas proximidades da histórica instituição. A jovem viúva, que durante anos havia vivido nas sombras da melancolia, floresceu sob o cuidado amoroso do marido, descobrindo alegrias simples que a riqueza e o status jamais lhe haviam proporcionado. Carlos, por sua vez, dedicou-se com surpreendente entusiasmo à agricultura, aplicando a mesma meticulosidade que outrora empregara na diplomacia ao cultivo de oliveiras e vinhas.
Suas mãos, antes acostumadas apenas ao toque delicado do papel oficial e da pena dourada, aprenderam a sentir a textura da terra, a força das raízes, a promessa contida numa semente plantada com esperança. Isabel estabeleceu uma escola para filhos de camponeses numa das dependências da propriedade, ensinando as primeiras letras às crianças cujos pais trabalhavam nas fazendas vizinhas. Encontrou nessa atividade um propósito que a vida de esposa de diplomata jamais lhe havia oferecido, descobrindo que há alegrias mais profundas que aquelas encontradas nos salões perfumados da aristocracia. Numa tarde de verão, quando o calor fazia tremer o ar sobre os campos e o aroma de lavanda impregnava a brisa, Isabel e Carlos caminhavam pela propriedade discutindo os planos para expandir a escola. Era um momento de simplicidade absoluta, mas de uma plenitude que nenhum dos dois havia experimentado durante seus anos de glória social. "Arrependes-te?" perguntou Isabel, parando junto ao poço antigo que ficava no centro do pátio. "De quê? Dos erros do passado ou da vida que temos agora?" "Das duas coisas." Carlos contemplou os campos dourados que se estendiam ao redor deles, depois o rosto amado de sua esposa, marcado agora por linhas suaves que falavam de sofrimento superado e sabedoria conquistada. "Arrependo-me dos erros, sim, mas esta vida vale cada lágrima que derramamos para alcançá-la." Ele tinha razão. Havia uma autenticidade em sua existência atual que os anos de pompa diplomática jamais haviam possuído. Eram eles mesmos, finalmente, sem máscaras nem papéis a representar. Apenas duas pessoas que haviam escolhido amar-se, apesar de tudo e por causa de tudo. O outono de 1892 trouxe as primeiras notícias de esperança de Vila Real desde sua fuga precipitada de Madrid. A carta chegou através de canais indiretos, entregue por um comerciante espanhol que fazia negócios entre Buenos Aires e a Península, e foi Carmen quem a recebeu, já que o remetente havia usado o endereço da casa de Salamanca. Esperança escrevia de uma estância nas Pampas Argentinas, propriedade que havia herdado de uma tia distante e que se tornara seu último refúgio. Sua letra, antes firme e dominadora, tremia nas páginas amareladas, revelando uma mulher muito diferente daquela que havia aterrorizado a família Herrera com suas chantagens. "Não espero perdão", dizia a carta, "nem o mereço, mas a solidão destes campos infinitos tem-me ensinado verdades que os salões de Madrid jamais revelaram. Descobri que a vingança é um veneno que mata primeiro quem o prepara, e que o poder conquistado através da maldade é sempre efêmero." Carmen leu a missiva para Fernando numa noite em que a chuva tamborilava nas vidraças de sua casa salmantina, criando um ambiente de intimidade que tornava as confissões da carta ainda mais tocantes. Esperança relatava como havia perdido tudo. Os cúmplices alemães a haviam abandonado. Seus recursos financeiros se esgotaram com advogados e tentativas infrutíferas de reverter sua situação, e ela se vira obrigada a aceitar a caridade de parentes distantes que mal conhecia. "Talvez seja irônico", continuava a carta, "mas encontrei aqui uma paz que nunca conheci. Levanto-se com o sol, trabalho na terra com as próprias mãos, durmo com a consciência menos pesada a cada dia que passa. Não é a vida que planejei, mas é a vida que mereço." Fernando decidiu compartilhar a carta com Carlos e Isabel quando os visitou na propriedade toledana no mês seguinte. O encontro aconteceu na biblioteca da casa, um ambiente muito mais modesto que aquele onde tudo havia começado, mas infinitamente mais acolhedor. Carlos ouviu a leitura em silêncio, suas feições revelando a luta entre ressentimento justificado e uma compaixão crescente. Isabel, mais generosa por natureza, foi a primeira a falar. "Devemos responder-lhe", disse ela, "não para absolvê-la, mas para mostrar que a redenção é possível para todos nós." "Que propões?" perguntou Carlos. "Uma carta simples, humana, contando-lhe sobre nossa nova vida, sobre como encontramos felicidade na simplicidade, sobre como o perdão pode ser libertador tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado." Carmen, que havia permanecido calada durante a discussão, finalmente se pronunciou. "Ela me causou muito sofrimento com suas insinuações sobre Fernando, mas olhando para trás, percebo que era uma mulher desesperada, tentando sobreviver da única forma que conhecia. Talvez mereça uma segunda chance." A carta de resposta foi escrita por Isabel, mas refletia os sentimentos de toda a família.
Era uma missiva de perdão sem condescendência, de compreensão sem aprovação dos atos passados, de esperança sem ilusões sobre futuros impossíveis. Todos carregamos cicatrizes, escreveu Isabel, mas descobrimos que elas podem tornar-se fonte de sabedoria se as encararmos com honestidade. Desejamos-lhe paz em sua nova vida e que possa encontrar nas pampas argentinas a redenção que todos buscamos. A resposta nunca chegou, mas anos mais tarde, através dos mesmos canais comerciais, chegaram notícias de que Esperança havia estabelecido uma escola para filhas de peões rurais em sua estância, dedicando os últimos anos de sua vida a educar meninas que, de outra forma, permaneceriam analfabetas. Era como se a história houvesse encontrado seu próprio equilíbrio, cada personagem descobrindo sua forma particular de redenção nos caminhos mais inesperados. O ano de 1895 marcou um divisor de águas na nova vida da família Herrera. A escola que Isabel havia estabelecido para filhos de camponeses crescera de uma sala improvisada para um edifício próprio, construído com recursos que Carlos havia conseguido através da venda de seus últimos objetos de valor da época diplomática. O sacrifício havia valido a pena. Mais de 40 crianças da região agora aprendiam não apenas a ler e escrever, mas também noções básicas de aritmética, geografia e até mesmo algumas palavras em francês. Carmen visitava a propriedade regularmente, trazendo consigo os 2 filhos pequenos que haviam nascido nos primeiros anos de seu casamento com Fernando. As crianças, Miguel de 4 anos e Helena de 2, enchiam a casa com risos que há muito tempo não ecoavam por seus corredores. Isabel, que havia renunciado à maternidade própria devido a complicações médicas, encontrava nos sobrinhos e nos alunos de sua escola a realização maternal que o destino lhe havia negado de outras formas. Foi durante uma dessas visitas familiares que chegou uma carta inesperada de Madrid. O remetente era Dom Alfonso Ruiz de la Torre, antigo colega de Carlos nos tempos diplomáticos e agora ministro adjunto das Relações Exteriores. O envelope oficial trouxe um momento de tensão. Todos temiam que fosse alguma complicação legal relacionada aos eventos do passado. Abra, Carlos, encorajou Isabel, notando a hesitação do marido. Seja o que for, enfrentaremos juntos. O conteúdo da carta era surpreendente. O governo espanhol, após anos de investigação minuciosa sobre os esquemas de corrupção que Carlos havia exposto, reconhecia publicamente sua contribuição para desmantelar uma rede internacional de fraudes diplomáticas. Mais que isso, oferecia-lhe uma anistia completa e a possibilidade de retornar aos serviços diplomáticos caso desejasse. Reconhecemos, dizia a carta oficial, que Vossa Excelência, embora tenha cometido erros em sua juventude, demonstrou posteriormente um caráter exemplar ao sacrificar sua carreira para expor práticas corruptas que ameaçavam a integridade de nossa diplomacia. O Reino da Espanha gostaria de contar novamente com seus serviços. O silêncio que se seguiu à leitura foi profundo. Carmen e Fernando entreolharam-se, compreendendo a magnitude da decisão que Carlos teria que tomar. Era-lhe oferecida a chance de retornar ao mundo que havia definido sua vida por décadas, de recuperar o status e a influência que um dia possuíra. Carlos dobrou cuidadosamente a carta e a colocou sobre a mesa de carvalho da sala de jantar. Pela janela, podia ver os campos dourados onde havia plantado oliveiras com as próprias mãos, a escola onde Isabel ensinava crianças que talvez nunca tivessem conhecido as letras sem sua dedicação, os caminhos de terra onde havia aprendido a encontrar alegria nas coisas simples. Não, disse ele finalmente, sua voz clara e decidida. Agradeço a oferta, mas minha vida está aqui agora. Isabel sorriu, mas havia uma pergunta em seus olhos. Tens certeza? Não é o que sempre sonhaste? O que sempre sonhei era ser um homem íntegro, respondeu Carlos. Levei 45 anos para consegui-lo. Não vou arriscá-lo novamente pelos encantos do poder. Fernando levantou-se e apertou a mão do cunhado. É uma decisão sábia. O poder corrompe, mas a terra purifica. Carmen abraçou o primo com lágrimas nos olhos. Papai ficaria orgulhoso do homem que te tornaste. Naquela noite, Carlos escreveu uma resposta respeitosa, mas firme, declinando a oferta governamental. Explicou que havia encontrado em Toledo uma vocação mais verdadeira que a diplomacia: educar jovens, cultivar a terra
e construir uma comunidade baseada em valores sólidos. Quando terminou a carta, saiu para o terraço e contemplou as estrelas que brilhavam sobre seus campos. Isabel juntou-se a ele e permaneceram em silêncio, respirando o ar puro da noite campestre. Havia paz naquele momento, uma paz que vinha não da ausência de problemas, mas da certeza de estarem vivendo de acordo com seus valores mais profundos. Algum arrependimento? Perguntou Isabel, ecoando uma pergunta que havia feito anos antes. Nenhum, respondeu Carlos, envolvendo-a com o braço. Encontramos algo melhor que o poder. Encontramos propósito. O inverno de 1897 trouxe desafios inesperados para a pequena comunidade que havia florescido ao redor da propriedade dos Herrera. Uma seca prolongada no verão anterior havia reduzido drasticamente as colheitas da região, deixando muitas famílias em situação precária. Carlos e Isabel viram-se confrontados com uma escolha que testaria todos os princípios que haviam desenvolvido em seus anos de exílio voluntário. A tentação seria usar os últimos recursos que possuíam, algumas joias de família que Isabel havia guardado e uma pequena quantia que Carlos havia poupado da venda do palacete, para manter apenas sua própria propriedade funcionando. Era o que qualquer pessoa sensata faria. Mas sensatez e compaixão nem sempre caminham juntas. Precisamos ajudar, disse Isabel numa manhã gelada de dezembro, observando pela janela as famílias que chegavam em busca de trabalho temporário. Se temos recursos para passar o inverno confortavelmente enquanto nossos vizinhos passam fome, que tipo de pessoas nos tornamos? Carlos assentiu, sabendo que sua esposa havia verbalizado exatamente o que ele próprio pensava. Decidiram transformar sua propriedade numa espécie de cooperativa temporária, oferecendo trabalho remunerado na preparação dos campos para a próxima estação, mesmo sabendo que isso esgotaria suas reservas financeiras. Fernando e Carmen, quando souberam da decisão, insistiram em contribuir com seus próprios recursos. O salário de professor universitário de Fernando, embora modesto, permitia-lhes viver confortavelmente, e eles consideravam um privilégio poder ajudar. Família é isso, disse Carmen, entregando a Carlos uma bolsa com suas economias pessoais. Não apenas dividir os bons momentos, mas enfrentar juntos as tempestades. O trabalho conjunto durante aqueles meses difíceis criou laços inesperados entre a família Herrera e os camponeses da região. Carlos descobriu que havia tanto para aprender quanto para ensinar, e que a sabedoria popular dos trabalhadores rurais frequentemente superava os conhecimentos teóricos que havia adquirido em sua educação aristocrática. Isabel, por sua vez, expandiu a escola para incluir aulas noturnas para adultos analfabetos, muitos dos quais nunca haviam tido a oportunidade de aprender a ler. Ver um homem de 50 anos decifrar sua primeira palavra ou uma mulher conseguir assinar o próprio nome trouxe-lhe uma satisfação que nenhum sarau elegante jamais havia proporcionado. Foi durante esse período que chegou uma visita inesperada. Dom Patrício Mendoza, um jornalista de Madrid que vinha pesquisando os desenvolvimentos sociais nas províncias espanholas. Ele havia ouvido falar da experiência de Toledo, como alguns intelectuais da capital começavam a chamar o projeto educacional e agrícola dos Herrera. Permita-me compreender, disse Mendoza, fazendo anotações cuidadosas durante uma entrevista com Carlos e Isabel. Vossas Excelências abandonaram uma carreira diplomática de prestígio para ensinar camponeses e cultivar oliveiras? Não abandonamos, corrigiu Carlos gentilmente. Encontramos nossa verdadeira vocação, mas certamente sentem falta da vida social de Madrid, das influências políticas, do reconhecimento que tinham. Isabel interrompeu com um sorriso sereno. Senhor Mendoza, reconhecimento verdadeiro é ver uma criança que não sabia ler descobrindo as maravilhas dos livros. Influência verdadeira é ajudar famílias a superarem dificuldades através de trabalho digno. Quanto à vida social, ela olhou ao redor, onde várias famílias trabalhavam juntas nos campos. Nunca tivemos uma vida social tão rica quanto agora. O artigo que Mendoza publicou semanas depois, intitulado A Revolução Silenciosa de Toledo, causou sensação nos círculos intelectuais madrilenhos. Ele retratava os Herrera não como aristocratas decaídos, mas como pioneiros de um novo modelo de vida baseado em valores comunitários e responsabilidade social. A publicidade trouxe visitantes inesperados,
incluindo alguns membros da nobreza que vinham movidos mais pela curiosidade que por genuíno interesse. Carlos e Isabel recebiam todos com cortesia, mas mantinham-se fiéis aos princípios que haviam abraçado. Não somos um espetáculo, disse Carlos a um conde que sugeria que eles escrevessem um livro sobre sua experiência. Somos apenas pessoas tentando viver de acordo com nossa consciência. Na primavera seguinte, quando as chuvas finalmente voltaram e os campos verdejaram novamente, a comunidade de Toledo havia se transformado. As famílias que haviam recebido ajuda durante o inverno difícil tornaram-se parte de uma rede informal de apoio mútuo, e a escola de Isabel havia se expandido para incluir oficinas de artesanato que permitiam às mulheres da região gerar renda adicional. Carlos, observando os campos florescentes numa manhã de março, compreendeu que havia encontrado algo que a diplomacia jamais lhe oferecera: a certeza de que sua vida fazia diferença real na existência de outras pessoas. O ano de 1899 chegou com a promessa de mudanças significativas. Carmen deu à luz seu terceiro filho, uma menina que recebeu o nome de Isabel em homenagem à tia, que havia se tornado uma segunda mãe para ela. O batizado foi celebrado na pequena capela que Carlos havia mandado restaurar na propriedade, numa cerimônia simples, mas carregada de emoção. Fernando, agora reconhecido como um dos juristas mais respeitados de Salamanca, recebeu um convite para lecionar na Universidade de Madrid. Era uma oportunidade extraordinária, que lhe garantiria prestígio nacional e recursos financeiros consideráveis. Mas aceitar significaria deixar a vida tranquila que haviam construído e retornar ao turbilhão da capital. "Que achas?" perguntou ele a Carmen, numa noite em que caminhavam pelos jardins de sua casa salmantina. "Acho que devemos decidir juntos", respondeu ela carregando a pequena Isabel no colo. "Mas confesso que tenho receios de voltar a Madrid. Fomos tão felizes aqui." "Eu também tenho receios, mas talvez seja a hora de levar para a capital algumas das ideias que desenvolvemos aqui. Posso escrever sobre reforma social, sobre educação popular, sobre formas mais justas de organizar a sociedade." A decisão foi tomada após longas conversas com Carlos e Isabel, que encorajaram o casal a aceitar o desafio. Madrid precisava de pessoas com visão renovada, e Fernando poderia influenciar uma nova geração de estudantes e políticos. "Além disso", brincou Carlos, "alguém precisa manter vigilância sobre nossos antigos colegas diplomáticos. Quem sabe se não estão tramando novos esquemas de corrupção." A mudança de Fernando e Carmen para Madrid coincidiu com um evento inesperado na vida de Carlos e Isabel. O governo provincial de Toledo, impressionado com os resultados do projeto educacional que haviam desenvolvido, ofereceu-lhes financiamento oficial para expandir a escola e transformá-la numa instituição modelo para toda a região. Era uma oportunidade de dar continuidade oficial ao trabalho que vinham realizando de forma privada, mas Carlos hesitou em aceitar. Sua experiência com instituições governamentais havia sido traumática, e ele temia que a burocracia oficial pudesse corromper a simplicidade e eficácia de seu projeto. "Tens medo de que te transformem novamente num funcionário público?" perguntou Isabel, com a percepção que décadas de convivência haviam aguçado. "Tenho medo de perder a liberdade que conquistamos, de que regulamentos e protocolos afoguem o espírito do que construímos." Isabel refletiu por alguns dias antes de dar sua opinião. Finalmente, numa tarde em que observavam juntos os alunos brincando no pátio da escola, ela disse: "Há riscos, sim, mas também há a oportunidade de ajudar centenas de crianças em vez de apenas algumas dezenas. Creio que devemos correr o risco, mas com condições." As negociações com o governo provincial duraram meses. Carlos e Isabel insistiram em manter controle pedagógico total, com a administração oficial limitando-se ao fornecimento de recursos e supervisão mínima. Queriam garantir que a escola permanecesse fiel aos princípios que a haviam tornado bem-sucedida: educação personalizada, integração com a comunidade e foco no desenvolvimento integral da criança. Quando o acordo foi finalmente assinado, no outono de 1899, a Escola de Toledo havia se tornado oficialmente a Escola Experimental Rural Isabel Herrera, nome que Isabel tentou recusar, mas que Carlos e os habitantes locais insistiram em manter como homenagem ao seu trabalho pioneiro.
A cerimônia de inauguração oficial foi simples, realizada no pátio da escola numa manhã dourada de outubro. Não houve discursos grandiosos, nem autoridades importantes. Apenas a comunidade local, algumas famílias de ex-alunos que haviam se mudado para outras cidades e retornaram para a ocasião, e Fernando e Carmen com seus filhos. Quando Carlos foi convidado a falar, ele se limitou a algumas palavras simples. Esta escola existe porque acreditamos que educação é o único caminho real para a dignidade humana. Ela continuará existindo enquanto houver pessoas dispostas a plantar sementes de conhecimento sem esperar colher glória pessoal. Isabel, emocionada, apenas acrescentou: e enquanto houver crianças dispostas a sonhar com um futuro melhor. A pequena multidão aplaudiu, mas o momento mais tocante veio quando uma das primeiras alunas da escola, agora uma jovem de 16 anos que havia conseguido uma bolsa para estudar em Madrid, leu um poema que havia escrito em homenagem aos seus professores. O poema falava de campos dourados, onde cresciam não apenas oliveiras, mas esperanças. De uma casa onde duas pessoas haviam escolhido o amor pelo próximo em vez do amor próprio. De lições que iam muito além da gramática e da aritmética. Quando ela terminou, havia lágrimas nos olhos de todos os presentes, incluindo Carlos e Isabel, que compreenderam naquele momento que sua vida havia encontrado seu verdadeiro significado. No final de 1899, quando as folhas douradas do outono cobriam os caminhos da propriedade como um tapete natural, chegou uma carta que mudaria para sempre a percepção que Carlos e Isabel tinham de sua jornada. O remetente era inesperado. Esperança de Vila Real, escrevendo de Buenos Aires após quase uma década de silêncio. Mas esta não era a carta amargurada de uma mulher derrotada. A caligrafia, embora marcada pelos anos, transmitia uma serenidade que surpreendeu Isabel quando ela a leu em voz alta para Carlos numa noite em que a chuva tamborilava suavemente nas janelas de sua sala de estar. Meus queridos Carlos e Isabel, começava a carta, escrevo-lhes não apenas para contar sobre minha vida aqui nas Pampas, mas para revelar algo que guardei em meu coração durante todos esses anos. Algo que talvez mude a forma como veem os eventos que nos separaram há uma década. Carlos e Isabel entreolharam-se, pressentindo que estavam prestes a descobrir um aspecto da história que desconheciam. Quando vos chantageei com aquelas cartas comprometedoras, continuava Esperança, não foi apenas por ganância ou desejo de poder. Havia algo mais profundo, mais pessoal, que nunca confessei. Eu estava perdidamente apaixonada por Carlos. O silêncio que se seguiu foi profundo. Carlos empalideceu, enquanto Isabel continuou lendo com voz cada vez mais tensa. Desde os tempos em que ele era jovem secretário na embaixada francesa, cultivei uma paixão secreta que se transformou em obsessão quando ele se casou com Isabel. Durante anos, convenci-me de que merecia ter o que ela tinha, de que poderia conquistar o amor dele se apenas conseguisse separá-los. As cartas eram meu meio para isso. Eu esperava que o escândalo destruísse vosso casamento e que Carlos, desesperado, se voltasse para mim em busca de consolo. Isabel parou de ler, as mãos tremendo ligeiramente. Carlos levantou-se e caminhou até a janela, tentando processar essa revelação que lançava nova luz sobre eventos que julgava compreender completamente. Mas quando vi Carlos escolher a honra pública em vez de ceder à chantagem, prosseguia a carta. Quando o vi sacrificar tudo para preservar sua integridade, compreendi finalmente que tipo de homem ele era. E compreendi também que meu amor era egoísta, possessivo, destrutivo. Eu não amava Carlos. Amava a ideia dele, a posição que ele ocupava, o status que ele poderia me dar. Isabel retomou a leitura, sua voz ganhando uma qualidade mais suave à medida que a carta se desenvolvia. Aqui na Argentina, longe de tudo que conhecia, aprendi o que é amor verdadeiro observando as famílias simples que trabalham nesta estância. Vi homens e mulheres que se amam na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença, que constroem juntos uma vida baseada em respeito mútuo e sacrifício compartilhado. Compreendi que vós dois sempre tivestes isso, e que minha interferência apenas tornou vosso amor mais forte. Carlos voltou a sentar-se ao lado de Isabel, tomando sua mão livre enquanto ela continuava lendo. Estabeleci aqui uma escola para meninas órfãs, inspirada nas notícias que chegam sobre vosso trabalho em Toledo.
Não busco redenção através da caridade. Busco apenas dar algum significado aos anos que me restam. Cada criança que aprende a ler carrega um pouco da culpa que carrego por ter tentado destruir algo belo. A carta terminava com um pedido inesperado. Se algum dia puderem encontrar em vossos corações espaço para o perdão completo, gostaria que soubessem que vocês me ensinaram, mesmo à distância e sem saber o que significa amar verdadeiramente. Vosso casamento sobreviveu à minha maldade e floresceu apesar dela. Isso é milagroso e me dá esperança de que talvez eu também possa encontrar paz. Quando Isabel terminou de ler, o casal permaneceu em silêncio por longos minutos. A revelação de que por trás da chantagem havia uma paixão não correspondida não mudava os fatos do que havia acontecido, mas acrescentava uma dimensão humana à figura que haviam visto apenas como vilã de sua história. Sentes pena dela? Perguntou Carlos finalmente. Sinto, admitiu Isabel, mas também sinto gratidão. Sem saber, ela nos forçou a descobrir o que nosso amor realmente valia. Se não tivéssemos passado por aquela provação, talvez nunca tivéssemos encontrado esta vida, esta paz, este propósito. Carlos assentiu, compreendendo que sua esposa havia tocado no segredos de honor. Final, Carlos assentiu, compreendendo que sua esposa havia tocado no coração da questão. A adversidade não havia destruído seu amor, havia revelado sua verdadeira natureza. Devemos responder-lhe, disse ele. Não por obrigação, mas porque compreendo agora que ela também foi vítima de suas próprias ilusões. Todos nós fomos, de alguma forma. O que diremos? Carlos refletiu por um momento, observando as brasas que crepitavam na lareira. Diremos a verdade, que seus atos, embora tenham causado dor, também nos conduziram a uma vida mais autêntica. Que o perdão não é apenas um presente que damos aos outros, mas uma libertação que oferecemos a nós mesmos. Naquela noite, escreveram juntos uma carta que seria enviada a Buenos Aires. Era uma missiva de perdão genuíno, mas também de reconhecimento de que algumas feridas, embora curadas, deixam cicatrizes que nos lembram de quem nos tornamos através do sofrimento. Esperança, escreveram eles. O amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele que sobrevive a elas. Vossa confissão não muda o passado, mas nos ajuda a compreender que até mesmo nossas adversidades têm propósito no grande desenho da vida. Desejamos-vos paz em vosso trabalho com as órfãs argentinas e que possais encontrar nas meninas que educais a família que o destino vos negou de outras formas. Era, simultaneamente, uma carta de perdão e de despedida, um fechamento definitivo de um capítulo doloroso, mas necessário em suas vidas. 10 anos depois, Toledo, outono de 1909. O sol da tarde dourava os campos de oliveiras que se estendiam até onde a vista alcançava, criando um mar de prata e ouro que ondulava suavemente sob a brisa outonal. Carlos Herrera, agora com 65 anos, caminhava lentamente entre as árvores que havia plantado com as próprias mãos 2 décadas antes, seus cabelos brancos refletindo a luz dourada como neve tocada pelo sol. A Escola Experimental Rural Isabel Herrera havia se transformado numa referência nacional em educação popular. Delegações de toda a Espanha e até mesmo de outros países europeus vinham estudar os métodos pedagógicos desenvolvidos ali, baseados na integração entre conhecimento acadêmico e sabedoria prática, entre educação individual e responsabilidade comunitária. Isabel, aos 57 anos, mantinha a elegância natural que sempre a caracterizara, mas agora havia em seus olhos uma serenidade profunda que vinha de uma vida vivida com propósito. Ela dirigia não apenas a escola, mas também um orfanato que haviam estabelecido numa ala anexa, abrigando crianças de toda a província que haviam perdido suas famílias por doenças ou acidentes. Carmen e Fernando, estabelecidos em Madrid desde 1899, visitavam Toledo regularmente com seus 4 filhos. Fernando havia se tornado uma figura respeitada no meio jurídico e político espanhol, conhecido por seus escritos sobre reforma social e justiça econômica. Seus livros, inspirados na experiência familiar em Toledo, influenciavam uma nova geração de intelectuais que buscavam alternativas aos modelos sociais tradicionais. Carmen havia encontrado na capital uma vocação inesperada, a assistência a mulheres viúvas e órfãs
criando uma rede de apoio que oferecia tanto assistência material quanto educação profissional. Sua própria experiência como jovem viúva a havia sensibilizado para as dificuldades enfrentadas por mulheres em situações similares. Numa tarde dourada de outubro, quando as folhas começavam a ganhar tons de cobre e ouro, toda a família reuniu-se para celebrar o 20º aniversário da escola. Não foi uma celebração grandiosa. Carlos e Isabel haviam aprendido a valorizar mais a substância que a pompa, mas uma reunião íntima com ex-alunos, famílias da comunidade e amigos que haviam sido tocados pelo trabalho desenvolvido ali. Entre os presentes estava Dom Patrício Mendoza, o jornalista que havia escrito sobre a Revolução Silenciosa de Toledo, anos antes. Agora editor de um jornal madrilenho influente, ele viera documentar os resultados de longo prazo do experimento educacional dos Herrera. Quando escrevi sobre vossas experiências há 10 anos, disse ele a Carlos e Isabel, pensava estar documentando uma curiosidade sociológica. Agora compreendo que estava testemunhando o nascimento de um modelo que está influenciando reformadores educacionais em toda a Europa. Carlos sorriu com a modéstia que os anos haviam aprofundado. Não éramos reformadores, Sr. Mendoza. Éramos apenas duas pessoas tentando encontrar sentido em suas vidas após perder o rumo. Às vezes, os maiores revolucionários são aqueles que não sabem que estão fazendo uma revolução, replicou o jornalista. Durante a celebração, chegou uma carta inesperada do Brasil. Era de uma jovem professora chamada Maria Helena, ex-aluna da escola que havia emigrado para São Paulo e ali estabelecido uma escola baseada nos métodos que aprendera em Toledo. A carta vinha acompanhada de fotografias, mostrando crianças brasileiras aprendendo sob árvores, utilizando as mesmas técnicas pedagógicas que Isabel havia desenvolvido. Vossas ideias cruzaram o oceano, escrevia a jovem. Aqui no Brasil, onde há tantas crianças sem acesso à educação, vossos métodos estão transformando vidas. Não sabeis, mas sois avós espirituais de centenas de crianças que jamais conhecereis, mas que carregam em si as sementes de conhecimento que plantastes em Toledo. Isabel chorou ao ler a carta, mas eram lágrimas de alegria pura. Compreendeu naquele momento que sua vida havia transcendido as fronteiras de sua existência individual, criando ondas de influência que se expandiam muito além do que jamais imaginara possível. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado, Carlos e Isabel subiram ao terraço da casa para observar o espetáculo da natureza. Era um ritual que haviam desenvolvido ao longo dos anos, um momento de contemplação silenciosa que lhes permitia refletir sobre o dia que passava e agradecer pelas bênçãos recebidas. Algum arrependimento? Perguntou Isabel, repetindo a pergunta que havia se tornado uma espécie de tradição entre eles. Nenhum, respondeu Carlos como sempre. Mas tenho uma confissão a fazer. Isabel virou-se para ele, intrigada pela seriedade de seu tom. Durante todos esses anos, guardei um segredo. Não um segredo vergonhoso como aqueles do passado, mas um segredo precioso. Ele tomou as mãos dela entre as suas, mãos que o trabalho havia tornado calejadas, mas que mantinham a ternura de sempre. Todos os dias, quando acordo e te vejo ao meu lado, sinto gratidão pelo homem que me obrigaram a me tornar. A chantagem de esperança, a revelação de meus erros, a perda de nossa posição social, tudo isso foi necessário para que eu descobrisse quem realmente era por baixo das máscaras que usava. E quem és tu, Carlos Herrera? Perguntou Isabel, sorrindo através das lágrimas que começavam a formar-se em seus olhos. Sou um homem que aprendeu que a verdadeira nobreza não vem do sangue nem dos títulos, mas das escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Sou um marido que descobriu que o amor verdadeiro é construído dia após dia, através de pequenos atos de gentileza e grandes gestos de perdão. Sou um educador que compreendeu que ensinar é apenas outra forma de aprender. E sou um homem grato por ter tido a oportunidade de conhecer a si mesmo através dos olhos de uma mulher extraordinária. Isabel beijou-o então, um beijo que continha 20 anos de vida compartilhada, de tempestades enfrentadas juntos, de alegrias multiplicadas pela partilha, de um amor que havia sido testado no fogo da adversidade e emergido mais puro e forte. Quando se separaram, ela disse: "E eu sou uma mulher que aprendeu que a felicidade verdadeira não está em ter o que desejamos, mas em encontrar propósito no que temos, que o perdão é a chave que abre todas as prisões do coração."
e que o amor maduro é aquele que escolhe amar não apesar das imperfeições, mas por causa da coragem que é preciso para enfrentá-las juntos. Lá embaixo, no pátio da escola, as crianças do orfanato brincavam sob a luz suave do entardecer. Seus risos subiam até o terraço como música celestial, lembrando ao casal que sua vida havia encontrado seu verdadeiro significado não na grandeza pessoal que um dia perseguiram, mas na simplicidade sagrada de servir aos outros. As estrelas começavam a aparecer no céu, que escurecia lentamente, cada ponto de luz uma promessa de que havia beleza e esperança mesmo na escuridão. Carlos e Isabel permaneceram no terraço até tarde, falando sobre planos para expandir ainda mais a escola, sobre as cartas que haviam recebido de ex-alunos espalhados pelo mundo, sobre os netos que Carmen e Fernando lhes haviam dado e que representavam a continuidade de tudo o que haviam construído. Quando finalmente se recolheram, caminharam de mãos dadas pelos corredores de sua casa modesta, passando pelas fotografias que documentavam não sua época de glória social, mas os momentos verdadeiramente importantes: inaugurações de salas de aula, formatura de alunos, casamentos de jovens que haviam crescido sob seus cuidados, nascimentos de crianças que carregar iam adiante os valores que eles haviam semeado. Era uma galeria de uma vida bem vivida, uma vida que havia encontrado na simplicidade a grandeza que a pompa jamais havia proporcionado. Na última fotografia do corredor, tirada apenas alguns meses antes, Carlos e Isabel apareciam rodeados por todas as crianças do orfanato, seus rostos irradiando a felicidade serena de quem havia descoberto que o verdadeiro tesouro da existência não está no que acumulamos, mas no que plantamos no coração dos outros. Enquanto se preparavam para dormir naquela noite de outono, ambos sabiam que haviam encontrado algo mais precioso que ouro ou posição social. Haviam encontrado paz consigo mesmos e com as escolhas que haviam feito. Haviam transformado uma história de escândalo e traição numa narrativa de redenção e esperança. E quando o sono finalmente os tomou, sonharam com campos dourados que se estendiam até o infinito, povoados por crianças que corriam livres sob um sol eterno, carregando em seus corações as sementes de sabedoria e amor que Carlos e Isabel haviam passado toda uma vida plantando. A história de Segredos de Honor chegava ao fim não com o triunfo do poder ou da riqueza, mas com a vitória mais preciosa de todas, a conquista da paz interior e a certeza de uma vida dedicada ao que realmente importa, porque no final, descobriram eles, a verdadeira nobreza não está nos títulos que ostentamos, mas na nobreza de caráter que construímos através de nossas escolhas. E o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta dificuldades, mas aquele que emerge mais forte de cada provação, como ouro purificado no fogo.